Estamos aí na reunião de domingo, essa aqui já, aqui no dia de hoje, já é a terceira reunião que nós estamos fazendo. Ainda teremos ainda mais duas aqui na igreja, na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 111, tanto às 15, como também às 18h30. Dá um frasquinho do azeite para mim. E hoje aqui na igreja eu vou entregar, isso, pega aí um frasquinho. Hoje eu estou entregando aqui o azeite, um frasquinho deste azeite. Quem está aqui na igreja vai receber. E você também pode vir aqui ainda. Hoje teremos duas reuniões. Eu vou entregar para você também este azeite aqui na igreja. Estamos baseados em Isaías 10, 27, onde diz que a unção, ela despedaça o jugo. E quantas pessoas estão sofrendo, estão pesadas, sobrecarregadas. E a unção de Deus, ela tira. A unção de Deus, ela despedaça o jugo. Tá bom? Então, você que está assistindo em casa, está acompanhando pela live, ainda hoje teremos mais duas reuniões aqui na igreja. Com certeza é uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vamos na palavra de Deus. E hoje eu vou falar aquela passagem conhecida, quem quiser já ir abrindo, em Mateus capítulo 4, a partir do primeiro versículo. E vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Aliás, nós somos tentados todos os dias. Se você perceber, nós somos sempre tentados, principalmente, a fazer aquilo que não deve fazer. Já viu aquela criança, quando o pai fala, não mexe aqui? Aonde a criança quer mexer? Aonde foi falado para não mexer. É sempre assim. Você vai no médico, ou vai lá no nutricionista, aí o médico fala, ó, você pode comer de tudo, só não pode comer isso, 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 isso. O que você é tentado? A comer, a querer comer aquilo que o médico falou para não comer. Sempre é assim, né? Nós somos tentados, todos os dias nós somos tentados. Somos tentados a fazer o que não deve fazer, e nós temos que tomar cuidado. Nós vamos ver aqui a tentação de Jesus, e aqui a Bíblia vai mostrar que ele foi tentado pelo diabo. E o diabo também nos tenta. Para quê? Para impedir que aquilo que Deus tem preparado para nós se cumpra em nossa vida. E assim como Jesus, ele venceu a tentação no deserto, e nós vamos ver aqui pontos importantes, itens importantes, nós vamos estudar aqui e ver qual a estratégia que o diabo usou naquele momento e usa também nos dias de hoje, para que, assim como Jesus ele venceu, nós também venhamos vencer. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá. Primeiro item aqui. Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Veja que Jesus não estava sozinho, o Espírito Santo estava com ele. Sabia que não existe tentação que nós não podemos vencer, suportar e passar por cima? A Bíblia diz que não há tentação que não seja humana. Antes, toda ela, Deus dá o escape. O que acontece é que, infelizmente, a pessoa ela não resiste, ela não usa a palavra e ela acaba cedendo à tentação. A pessoa ela não pode chegar e dizer, a tentação foi mais forte do que eu, porque ela não é. Não é, porque senão a palavra de Deus seria enganosa. Toda a tentação, Deus dá a direção para que nós venhamos vencer. Em toda a tentação nós podemos vencer. E veja que o Espírito Santo estava com Jesus. Tanto é que o Espírito Santo foi que levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Levou ao deserto. E a Bíblia diz que ele ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer. Ele ficou em jejum. Ele estava em consagração. O que é interessante também? Nós temos que buscar a Deus, temos que nos consagrar, mas não podemos nos esquecer que o diabo não desistiu de nós.
Às vezes a pessoa ela se consagra, às vezes ela está ali no momento bom com Deus, olha, ela está vendo Deus agir na vida dela. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem que tomar cuidado. O diabo aqui, ele vem e ele age no ponto fraco de Jesus. Qual o ponto fraco? Veja que a Bíblia diz que ele teve fome. Então, o diabo ele veio num lugar que ele sabia que ele poderia ter êxito de agir, um ponto fraco. Eu poderia dizer aqui a janela de vidro, ou a porta de vidro da pessoa. Quando a pessoa ela se converte, pode perceber, o diabo ele tenta no ponto fraco dela. Vamos supor que a pessoa ela tem um ponto fraco, ela fica irritada facilmente. Qualquer coisa ela explode, já quer bater, quer brigar. E ela se converte, ela sabe que não é certo agir desta maneira. Só que o diabo, percebendo o ponto fraco, ele vai fazer de tudo para trazer pessoas para poder provocar esta pessoa, para que ela exploda, para que ela saia da presença de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Porque veja que o diabo, ele pôde se aproximar de Jesus e pôde tentar Jesus. Não é porque eu estou consagrado, não é porque eu estou em jejum, não é porque eu estou lendo a Bíblia todo dia, que o diabo vai deixar de me tentar. Aliás, você percebe que muitas pessoas, às vezes, estão tão bem com Deus e, de repente, ela cai, toma uma rasteira. Por quê? Porque ela foi tentada na fraqueza e não ficou forte ali com a palavra. Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus. Como que Jesus ele venceu aqui a tentação? Usando a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Naquela época, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Mas ele tinha a Bíblia daquela época. Por exemplo, Jesus ele tinha ali o Pentateuco, os pergaminhos, que hoje, né, foi compilado aqui e foi feita a Bíblia que nós temos na época de hoje. Só que hoje a nossa Bíblia ela é um pouquinho mais completa, porque hoje nós temos o Velho e o Novo Testamento, mas é a mesma. Jesus ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você olhar e ler em Deuteronômio, capítulo 8, você vai ver que Jesus está falando isso, Deus está falando isso aqui. Ele usou a palavra de Deus. O que nós temos que usar para vencer a tentação do diabo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando um pastor ele chega numa igreja, por exemplo, o pastor está novo ali na igreja. Logo quando este pastor chega, o diabo ele não faz nada. Pastor, não, de imediato não. Primeiro ele vigia aquele pastor para ver se ele tem algum ponto fraco. Quando a pessoa se converte, às vezes de imediato o diabo não age. Não. Primeiro ele vai ver se ele tem um ponto fraco. O diabo ele procura ponto fraco para poder agir. E aí naquele ponto fraco ele tenta. Mas se nós temos a palavra de Deus, pode ter certeza que ele não vai conseguir êxito. Eu lembro quando eu estava começando no Evangelho, e eu estava com um problema numa determinada área da minha vida, e eu fui falar com o pastor. Falei, pastor, olha, o diabo está me tentando aqui. E o pastor falou, olha, quando ele vier tentar, usa a palavra. E foi interessante. O diabo vinha, eu ia com a palavra. E foi aí que eu pude vencer. Todos nós podemos vencer se nós tivermos a palavra. Aqui ele tentou no seu ponto fraco. E o diabo ele tenta nos nossos pontos fracos. Mas não é só no ponto fraco que ele tenta. Veja que ele tentou aqui e não conseguiu êxito. E agora o diabo muda de estratégia. Continue lendo comigo, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na segunda tentação, agora, veja que a primeira, o diabo se aproxima de Jesus. Agora, nessa segunda, não.
veja que diz que ele transportou Jesus. Alessandro, vem cá um pouquinho. Vem aqui. Fica aqui desse lado aqui. Acho que aqui tá, aqui. Fica aqui perto aqui, isso, que ali dá para ver na câmera. Fica aqui, encosta aqui. Vem aqui. Vê que o que o diabo fez agora? Como se tivesse pego aqui Jesus e transportou ele para outro lugar. Fica aqui, que aqui dá para ver lá. Isso. Para um pouquinho aí. Não sai daí não, fica aí. Você vê que o diabo ele pegou e transportou Jesus de um lugar para outro. Já aconteceu algum momento da tua vida que você se encontrou numa situação que você falou, não sei como isso veio acontecer comigo? Já aconteceu com alguém aqui? Olha lá, com algumas pessoas aconteceu. A pessoa ela anda certa, ela é santa, ela está na palavra, na presença de Deus, faz o que é certo, mas de repente acontece algo que ela não sabe explicar por que aconteceu. E ali ela corre o risco de perder um emprego, ela corre o risco de ter um problemão na família, ali ela corre um risco ali que ela fala, meu Deus, como isto veio acontecer comigo? Veja aqui, Jesus, veja, filho de Deus, veja que ele estava em consagração, mas veja que mesmo assim o diabo pegou ele e colocou no pináculo do templo, ou seja, num lugar de perigo. E veja que agora o diabo usa a palavra de Deus para que Jesus ele tomasse uma atitude. E às vezes quando a pessoa está no lugar de perigo, ela até às vezes quer usar a palavra como referência, mas não a palavra santa verdadeira. Às vezes ela quer usar ali, algo ali, para poder ela tomar alguma atitude, mas que não é a direção que Deus tem para ela. Quantas vezes a pessoa está numa situação que ela fala, eu vou agir desta maneira, porque afinal de contas, Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Toma cuidado. Mas eu vou fazer isso aqui, afinal de contas, eu não fiz nada de errado, Deus entende. Cuidado, hein, com esse Deus entende. Sabia que a mãe das heresias é a Bíblia? Porque muitas heresias, muitas não, né? A heresia, ela vem e alguns se apoiam até em alguns trechos da Bíblia, texto fora de contexto. Tem que tomar cuidado. Esses dias eu estava vendo na televisão um pastor que ele adulterou, e ele falou, adulterei porque está escrito, e usou a Bíblia. Tem um trecho de Oséias, e aí foi um repórter entrevistar este pastor, e aí falou para o pastor, qual o trecho que você leu? Eu não lembro aqui qual foi o trecho, mas eu lembro como que ele falou ali. Tá? Ele disse assim, o pastor, está escrito aqui, leu, e ali tinha uma palavra que falava de mulher, né? E o pastor lendo falou, leu lá, e adultera, e tinha a palavra mulher também. Então ele falou, está vendo? Está escrito aqui, mulher adultera. E aí o repórter falou, deixa eu ler. Aí ele falou, mas aqui não está escrito adultera, está escrito mulher adúltera. Não dá diferença? Dá ou não dá? Mulher adultera e mulher adúltera. Aí, quando o repórter falou, leu direitinho ali, obrigado, pode sentar lá. Quando leu direitinho ali, aí o pastor ficou até sem jeito. Quer dizer, ele leu uma palavra distorcida e andou no erro ali, porque havia lido de maneira errada aquela palavra. Por isso nós temos que tomar cuidado. Temos que estar ligados. Jesus estava ligado com Deus de tal maneira que mesmo o diabo tentando, usando um trecho da palavra, Jesus sabia que aquilo era um engano. E muitas vezes o diabo vai usar até um trecho da palavra, mas com engano, para que a pessoa ela caia. Mas se eu estou firme com Deus, como Jesus estava, não vai cair. Vê que ele também usou a palavra. Disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí diz aqui, vamos lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Veja que ele diz, novamente. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vê que mais uma vez ele pegou e transportou. Cadê o Alessandro? Alessandro, vem cá de novo, corre. Alessandro saiu, corre aqui, Alessandro, vem. Olha lá, tá vindo que nem um foguete. Mas não é foguete não, é Alessandro, tá? Vai cá, de novo aqui. A primeira vez, que foi que o diabo fez? Transportou ele para um lugar de
perigo. Então, aqui é um lugar de perigo. Fica aqui. E aqui agora, o diabo transporta ele novamente. Só que agora não foi para um lugar de perigo. O diabo vai, pega ele e põe em um outro lugar. Que lugar que é este? Um lugar de sedução. Vê que o diabo agora mostra o reino e a glória deles e oferece para Jesus. Fala, ó, Jesus, está vendo isso aqui? Ó, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorar. A pessoa vem na igreja buscar Deus. Vamos supor que ela está desempregada. Aí, de repente, surge uma porta de emprego. Mas que porta de emprego? Para ganhar, olha, um salário que ela nunca ganhou na vida e nunca imaginaria que ia ganhar. Só que, em compensação, ela não vai ter tempo de vir à igreja, não vai ter tempo mais para nada, só para trabalhar. Mas, afinal de contas, ela está precisando trabalhar. Aí ela fica seduzida com aquela proposta. Mas não vem de Deus. Pastor, por que não vem de Deus? Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescentam. Como que Deus vai abrir uma porta para a pessoa e que ela não tenha mais tempo de buscar a Ele? Não existe isso. Isso é uma estratégia do diabo. Se você pegar e ler a Bíblia e ver aquela parte em que Moisés vai libertar o povo que estava lá cativo no Egito, e aí o faraó, ele representa, ele é como Satanás. Ele representa ali o diabo. Vê que faraó fica revoltado ali, porque Moisés vai reivindicar o povo ali a Deus, e faraó toma atitude. Qual foi a atitude? Dá trabalho para o povo, porque o povo está ocioso. Então, uma das estratégias do diabo é querer tirar o tempo da pessoa para que ela não busque a Deus. Então, ele vem seduzindo com riqueza, seduzindo com o fascínio deste mundo, para que a pessoa não tenha tempo de buscar a Deus. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes a pessoa está solteira. E de repente surge alguém, olha, aquele alguém fala a mesma língua dela. Aquele alguém, olha, parece maravilhoso, é alguém bom, alguém carinhoso. Mas não é quem que Deus escolheu para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que naquele momento parece ser alguém perfeito, quando ela casar com ela, vai ser um inferno. Sabia que o diabo envia pessoas para derrubar outros? Na vida sentimental? Tem mulheres e tem homens que são usados pelo diabo para derrubar. Para derrubar membros, para derrubar obreiros, para derrubar até pastores. E depois que ele consegue o intento, que o diabo consegue o intento, que a pessoa perdeu ali aquilo que era da parte de Deus, aí o diabo vai embora. Porque ele conseguiu o intento dele. Obrigado, irmão. Conseguiu o intento dele. Veja que da mesma maneira que o diabo transportou para um lugar perigoso, Jesus agora transporta para um lugar de sedução. Às vezes tem pessoa que está sendo seduzida pelo diabo, para deixar a posição dela, para deixar a presença de Deus, para deixar a igreja. Está seduzindo a pessoa, querendo mostrar que é vantajoso. Se você observar, veja que o diabo não ofereceu pouca coisa para Jesus. O diabo ofereceu o reino, ofereceu tudo para Jesus. E veja que Jesus rejeitou, não aceitou. Por quê? Porque o que Deus tinha para Jesus era muito maior, era muito melhor. Tanto é que quando Jesus ele vence, ele cumpre com o propósito a qual Deus tinha para ele, olha só a posição que Deus o colocou. Assentado à sua direita, e deu um nome que é maior do que o nome que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra. Muitas vezes você não percebe, o diabo vem oferecendo algo aparentemente bom, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Aonde o diabo está hoje? Nos lugares celestiais. E aonde se encontram as nossas bênçãos? Nos lugares celestiais. O que eu tenho que fazer? Ficar firme. Não caia na sedução de Satanás. Veja que Satanás tentou na fraqueza, no ponto fraco, e o diabo vai tentar no nosso ponto fraco. E se ele tem tentado você no ponto fraco, você vence com a palavra. Ele vai tentar muitas vezes colocando você numa situação de perigo, numa situação em que parece que você vai perder o emprego, parece que você vai perder a família, parece que você vai perder a honra, parece que você vai sofrer. E ele te coloca naquela situação para quê? Para que você
sendo tentado, se desvie da palavra, daquilo que é certo. E o diabo também pode agir, como aqui nesta última tentação, pelo menos neste momento, colocando você num lugar de sedução, está te seduzindo, está querendo fazer com que você acredite que o que ele tem é melhor do que o que Deus tem. Em todas estas, Jesus venceu usando a palavra. Como que nós vamos vencer? Usando a palavra. Por isso que uma das estratégias do diabo, até mesmo antes de tentar desta maneira, é enfraquecer a pessoa. Como? Para a pessoa não ouvir a palavra de Deus, para a pessoa não se fortalecer em Deus. Veja que quando o Espírito levou Jesus para ser tentado, Jesus estava em consagração. Estava buscando a Deus. E nós temos que buscar a Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Eu falo, esta pandemia foi uma estratégia do diabo para enfraquecer muita gente. Às vezes tem pessoas que já não gostavam de ler Bíblia, já não gostavam de orar, e agora, tendo que ficar em quarentena, prato cheio. Às vezes tem pessoas que só oravam e lia a Bíblia na igreja, infelizmente. E às vezes se enfraqueceram, e o diabo pôde agir na vida de muitos, infelizmente. Infelizmente. Graças a Deus, aqui na igreja, até mesmo antes da pandemia, o Senhor Deus, pelo Espírito, estava alertando a igreja aqui. Desde quando nós estamos falando, olha, vamos ler a Bíblia todos os dias. Aliás, desde quando eu entrei aqui, eu entreguei o plano de leitura bíblica para a pessoa ler a Bíblia. E também falando, ore todos os dias. Para quê? Para nesse momento difícil ficar forte. A pessoa não vacilar, porque teve um período que nós não pudemos estar reunidos aqui na igreja, não houve, teve ali uma situação que não pôde. Agora estamos voltando a termos as reuniões aqui na igreja, mas teve uma época que não pôde. E aí, se a pessoa não tem a palavra, como que ele ia ficar? Infelizmente. Pode ser que algumas pessoas se enfraqueceram a tal ponto que o diabo tentou e caiu na tentação. Não deveria de cair, mas infelizmente caiu. O que nós temos que fazer? Observar o que Jesus está falando e se fortalecer. E Deus está alertando aqui. Pode ser que alguns estão quase caindo, estão tendo condição de não cair. Por quê? Porque tem a palavra, tem a direção do Espírito Santo. E olha que interessante aqui, versículo seguinte. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos, e o que fizeram? E o serviram. Sempre depois de uma tentação, pode ter certeza que tem uma bênção da parte de Deus. O diabo não vai tentar qualquer pessoa ou porque de qualquer forma. Ele vai tentar porque ele sabe que aquela pessoa tem algo da parte de Deus ali para ele. Veja que por que o diabo tentou Jesus? Porque Jesus ele iria fazer uma obra tal que iria trazer vida a cada um de nós. O diabo não queria. Se o diabo está tentando, é porque Deus tem algo grandioso para a nossa vida. Vamos ficar firmes naquilo que Deus ele fala pela palavra, para que nós não venhamos cair na armadilha dele e perder o que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus ele tem preparado algo grande para mim e para você. Não importa qual seja a tentação, vamos ficar firmes na palavra de Deus. E ficando firme, vai chegar um momento. Veja que no caso de Jesus, o diabo tentou pelo menos 3 vezes. Tentou na fraqueza, tentou com perigo e tentou seduzindo. Mas em todas elas, Jesus venceu. E pode ser que o diabo tenha tentado, às vezes na tua fraqueza, às vezes colocando você em perigo, ou às vezes te seduzindo para algum laço. Fique firme em todas elas, porque você vai vencer e os anjos de Deus vão vir e vão te servir. E é muito tremendo isso aqui. Depois que o diabo foi embora, os anjos de Deus o serviram. Depois que você supera, vence a tentação, o anjo de Deus ele vem e te serve. Aqui a Bíblia diz em Hebreus que os anjos são ministros de Deus que estão aqui para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai ser salvo aqui? Então, os anjos de Deus estão aqui para te servir, para te abençoar. Mas para isso você tem que resistir. Resistir o quê? A tentação do diabo. E não importa em que situação você está sendo tentado pelo diabo.
Você está vendo aqui a estratégia de Deus para vencer. Não importa qual seja. Se seja no ponto fraco, se seja porque Ele colocou você numa situação de perigo, ou Ele está te seduzindo de alguma maneira. Em todas elas, use a palavra de Deus e seja mais do que vencedor. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Olha, vamos fazer uma oração agora? Fique em pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Você ouviu a palavra, pode ser que você saiba como e por que o diabo agora está te tentando, e você tem uma palavra que você pode usar para vencer em nome de Jesus. Isso, feche os olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, obrigado pela Tua palavra, pela direção do Teu Espírito. Toma a Tua igreja, Senhor, toma cada vida. Ajuda-nos, Senhor. Isso, se você tem uma palavra, use agora esta palavra. Às vezes o diabo estava te tentando no corpo e você tem a palavra que diz que você já foi curado. Às vezes estava tentando numa fraqueza. Você vai usar a palavra agora para que este mal venha cair por terra. Meu Deus, e nós estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, eu apresento a igreja agora. Que o Teu poder passe sobre cada um em nome de Jesus. O diabo não pode prevalecer. As obras do inferno, elas não podem prevalecer. Meu Deus, eu estou aqui como ministro do Senhor para trazer bênção e libertação a estas vidas. Jesus, vai passando no corpo, na mente, na família, nas finanças. E aonde houver uma ação maligna, eu estou amarrando. Eu estou dizendo, solta Satanás. Solta esta vida agora. Você veio e falou para ela que ela não vai prosperar. Larga a mente dela agora em nome de Jesus. Você falou para ela que ela vai continuar doente, enferma. Eu digo, solta agora em nome de Jesus. Vai embora. Aonde quer que você esteja agindo, seja no corpo, na mente, seja na família, seja você que conseguiu levar esta pessoa no lugar de perigo, sai daí agora. Ou no lugar de sedução, vai embora agora. Vai pegando tudo que é teu. Vai recolhendo agora todo o teu mal. Solta, 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 solta agora. Em um nome de Jesus, eu estou te amarrando. Em um nome de Jesus, eu estou te repreendendo. Larga com a tua miséria, com a tua doença. Larga com o teu vício. Larga com o teu mal. Vai embora agora, espírito imundo. Cesse as tuas obras agora. Em o nome de Jesus, eu ordeno com o teu mal, com o teu engano, com a tua amarração, com a tua maldição, pegue agora tudo que é teu, recolhe agora todo o teu mal, e em nome de Jesus, eu ordeno para nunca mais voltar. Diga sai, diga sai, diga sai, diga sai, diga sai e sai, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Isto, creia na unção de Deus, creia no poder divino, unção de Deus esteja sobre cada vida, seja abençoado pelo poder de Deus, se renove agora na presença do Espírito Santo. Oh Jesus, renova a tua igreja, o teu povo, glórias e glórias e glórias é dada a ti em nome de Jesus. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Declaro, eu acredito no poder. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Declaro o início de novo. Quando eu te conheci, quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder,
vida que eu vou viver, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo, bem maior que o meu. Com o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora, e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Com o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Oh Jesus, o Senhor é santo. Que o Senhor cure, liberte, abençoe a cada vida. Eu digo, seja abençoado agora. Estou ministrando a bênção de Deus sobre a tua vida. Toma posse da bênção, seja restaurado, seja curado, seja liberto. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo. Receba o toque de Deus agora. Creia, você está sendo curado agora. O teu corpo está sendo liberto desta enfermidade. A tua alma está sendo liberta desta opressão maligna agora. Isto, creia na liberdade com que Cristo te libertou. Seja curado, seja liberto. Isto, você está recebendo a liberdade financeira agora. Isto, prospere para a glória de Deus. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Diga, eu tomo posse da vitória. Diga, estou abençoado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir com muita alegria. Amém. Seja abençoado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar. Isso, aqui na igreja, daqui a pouquinho eu vou entregar o azeite e daqui a pouquinho eu vou orar um pouquinho mais também, tá bom? Para quem está em casa, eu vou me despedir. Eu quero que você